falar com vocês a respeito sobre Efésios, capítulo de número 6. Deixa o lindão correr, não incomoda ninguém, tem que ficar feliz. Ele viu o pastor, ficou mais feliz, mais à vontade, né, irmã Nathalie? O pastor que está lá, vou ficar à vontade. Esse daí me conhece desde o ventre da mãe dele. Quando ele estava nem acabou de nascer, fui conversar, ele ouviu minha voz, já abriu os olhos assim. Lembrou do pastor. Glória a Deus. Amados, nós estamos meditando nesse assunto. Estamos falando no versículo de número 12. Vocês sabem que eu não tenho pressa a respeito, quando eu entro num tema, eu não tenho pressa em terminá-lo. A minha preocupação é poder alimentar a igreja e, na orientação do Espírito Santo, conduzir a igreja a compreender aquilo que o Espírito Santo de Deus ministrou ao meu coração a compartilhar com a igreja. Se não dá para terminar num dia, nós continuamos numa outra oportunidade, mas a gente precisa falar disso. Vocês sabem também que eu prego ensinando, ensino pregando. Às vezes, quando eu estou em um culto de ensino, os irmãos acham que parece que o pastor está pregando, e às vezes eu estou no culto de pregação, parece que eu estou ensinando. Mas é a forma, eu acho que a melhor forma de você ministrar a palavra é quando você mastiga bastante o texto, até porque a palavra do Senhor, ela nos orienta a meditar na palavra, né? Ela não nos orienta a ler, é meditar. E meditar, irmão, é tirar tempo, é você cavar um versículo ali. Se você não entender, você ficar nele até que você entenda. Não tenha pressa em ler a Bíblia. Se de repente você estiver lá, marcou um compromisso consigo mesmo a respeito de ler a Bíblia inteira, então não vai com pressa não. Pega um caderninho, põe do lado, né? Eu até preciso voltar, eu tenho uma Bíblia de estudo que é sobre, esqueci o tema dela, do pastor Hernando Dias Lopes, uma Bíblia muito boa, e eu comecei a ler nela e mastigar e marcar alguns pontos, e eu aprendi coisas ali que eu não tinha visto, que eu nem sabia, né? E a gente vai aprendendo. Então, quer ler a Bíblia? Medite nela, não tenha pressa, foque ali, mastiga aquele assunto que é importante. Uma vírgula faz toda a diferença em um texto da Bíblia, né? Então, por isso que é bom nós meditarmos. O versículo de número 12, carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 6, versículo 12, nos diz assim a palavra do Senhor: pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades e contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade na região celestes. Amém? Nós já falamos sobre o principado. Principado, só recapitulando, é o general, aquele que está numa escala de hierarquia mais alta dentre os demônios. Vale a pena recapitular que os demônios, eles são organizados. Não existe governo humano na terra mais organizado do que o governo de Satanás. Certa vez Jesus expulsando um demônio, os fariseus diziam: ele está expulsando demônio por demônio. E Jesus disse: estaria o reino de Satanás desorganizado? E aí ele coloca uma frase muito conhecida, né? Que reino, ou reino que vive em conflito, não subsiste. Reino que tem discórdia, ou reino que não tem concordância, não vai subsistir. E isso ele está mostrando que o reino de Satanás, ele é organizado, não é bagunçado. E um dos maiores erros que nós cometemos em nossos dias é não querer saber a respeito de Satanás.
E isso é vantagem para ele quando você não sabe a respeito do seu inimigo. Você precisa conhecer o seu inimigo para descobrir quais são as ações dele para contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família. É importante você saber quem é o seu adversário. É importante você saber quem é aquele que todos os dias e que não dorme está atacando a sua vida. Não existe um momento que Satanás não pare de tentar de atacar você. Nós paramos de orar, nós paramos de ler, nós paramos de ir à igreja, mas Satanás não. Ele não desiste de nos atacar. O propósito de Satanás é destruir as nossas vidas e nos conduzir juntamente com ele para o mesmo inferno que ele já está decretado ir. O apóstolo Paulo entende isso, e ele, cativo, preso, ele olha para um soldado romano que está diante de si, e o Espírito dá uma interpretação ou uma mensagem para ele escrever à igreja de Éfeso, tirando aquela figura que está diante dele de um soldado romano, para trazer sobre a hierarquia do reino, do governo de Satanás. O governo de Satanás ele é tão organizado que o próprio Cristo ou o apóstolo Paulo diz que o mundo jaz no maligno. O apóstolo Paulo fala em uma das suas cartas que o Deus deste presente século cegou o entendimento de muitos. Então, ou seja, Satanás ele se tornou um Deus diante de muitas pessoas. E vale a pena recapitular, só pincelando, uma vez nós falando sobre a grandeza de Deus. Quero voltar um dia, trazer essa campanha em que os irmãos trouxeram mensagens maravilhosas, falando sobre a grandeza de Deus. E a palavra Deus é um título, não é um nome. Você precisa guardar isso em sua mente, que quando nós nos dirigimos em oração a Deus, não é errado, mas você precisa entender que Deus, a palavra Deus, ela é criada pelos homens como um título a dirigir a um Senhor, a uma divindade. E o Senhor Jeová Jireh, Jeová Rafá, diversos nomes que ele dá, Emanuel, ele é o nosso Deus. É correto chamá-lo de Deus, mas só que existe diversos deuses. A própria Bíblia trata algumas pessoas ou algumas coisas como Deus em nossas vidas. Por quê? Porque isso nos governa, e isso acaba se tornando ou tomando o lugar de Deus em nosso coração. É por isso que a Bíblia vai citar em diversos contextos sobre a palavra Deus, e um dos nomes dirigido a Satanás é de Deus, porque ele é o Senhor de muitas pessoas. Isso a gente não pode fechar os olhos. Ele não é o nosso Senhor. Por quê? Porque nós pertencemos a um Deus soberano, aquele que nos salvou e aquele que escolheu entregar o seu filho para morrer em nosso lugar, aquele que escolheu também o próprio Senhor Jesus Cristo a morrer em nosso lugar. Entendendo isso, tendo essa perspectiva do apóstolo Paulo, ele coloca o principado sobre Satanás, aquele que governa o mundo, aonde existe alguns demônios que estão abaixo dele. Pense nisso como um soldado, como um tiro de guerra ou um exército, em que tem ali as suas patentes e os escalão. E aí depois do principado, aquele que dirige e governa o mundo espiritual, onde existem os demônios, existe também as potestades, que nós também já falamos. A potestade é aqueles que estão abaixo do governo do principado, que é Satanás. São demônios que governam regiões. Ele governa uma região enorme,
diante da autoridade de Satanás, ele é dirigido a governar regiões, por exemplo, um estado, um país, um continente. Estando abaixo de Satanás, existe essa outra patente de demônios que dominam regiões. Falamos já sobre isso. Agora, o que nós vamos tratar hoje, permitindo Deus no pouco tempo que nós temos, falar sobre os príncipes do mundo desta treva. Os príncipes do mundo destas trevas. Os príncipes do mundo destas trevas é a terceira escala de hierarquia dos demônios. Esse demônio, ele trabalha na área de mudar a mente humana. Mas como mudar a mente humana? Através da influência. Vale a pena citar que todo o propósito de todos os demônios das escalas, o propósito é influenciar as pessoas a mudarem e perder um foco que é Cristo. Agora, tratando sobre os príncipes deste mundo das trevas, eles têm como propósito de trabalhar na mente humana. E uma das coisas que mais ataca a mente humana em nossos dias são músicas, são redes sociais, são filmes, séries de Netflix. Eu lembro nos anos 90 e no começo dos anos 2000, eu vinha para a igreja, eu vinha até os meus 13 anos. Eu lembro que o pastor batia bastante na tecla a respeito de novela, para as pessoas não assistirem novela. Hoje já não se fala, porque hoje as novelas estão ultrapassadas. Hoje as pessoas estão escolhendo ficar em casa para assistir uma série, uma temporada, e ali são influências malignas que vêm influenciar a nossa mente. Quando nós tínhamos a limitação diante destes recursos de comunicação, porque antigamente, mais um pouco atrás da minha geração, era através do rádio. Somente o rádio era que trazia comunicação às pessoas, e ali se falava como novela, falava filmes, e ali cantava as músicas, e aí foi se aumentando. Veio a televisão. A televisão trouxe consigo a influência sobre a nação. Nós sabemos que nos anos 90 para trás, quem colocava presidente e tirava presidente, quem colocava governo e quem tirava governo, era a Rede Globo de televisão. Por quê? Porque todo mundo só tinha Globo na casa. Malemar pegava uma manchete ou um SBT, ou na verdade não era nem SBT na época, como chamava, era TVS. Quem é dessa época aí? Não estou sozinho não, né? A TVS. Quem é da época da manchete, um pouco mais atrás? Eu sei que tem gente se escondendo aí, tem mais gente, viu? Estão se escondendo, mas eu não sou dessa época também. Então, ou seja, era a forma que o inimigo influenciava a mente das pessoas. Mas diante disso, a própria mídia dava limite às redes sociais, ou na verdade esse meio de comunicação de televisão. Na verdade havia uma certa influência nas novelas, havia, mas era um foco mais familiar, era um foco mais sobre o dia a dia, né? Era um foco mais tratando sobre casa, sobre família, sobre escola, sobre amigo. Mas passando-se o tempo, amados irmãos, hoje nós vivemos em um tempo em que a moda, a influência das músicas e a influência das redes sociais, a influência dos meios de comunicação tem ditado regras no cotidiano do ser humano. Hoje nós não vivemos, eu vou incluir nós, mas incluindo o mundo, nós não vivemos baseado em nossas escolhas, vivemos baseado naquilo que as redes sociais entregam para nós. Hoje, se você for observar, antigamente, no tempo anterior, nas datas que eu citei, você vai ver que a família se prolongava por muito mais tempo.
Você via os filhos respeitando os pais. Você via os pais tendo autoridade sobre os filhos. Você via as pessoas respeitando as famílias. E eu volto a dizer, que eu já disse várias vezes, que quando eu era pequeno, no final dos anos 80, eu lembro quando chegou a época dos maconheiros. Ó o maconheiro, todo mundo saía correndo. Por quê? Porque era novo, todo mundo tinha medo. Era uma pessoa que era rejeitada da sociedade, mas era chamuscado muito pouco. Mas foi passando-se o tempo, foi se passando o tempo, porque nos dias atuais hoje acabam-se em muitos divórcios, porque nos dias atuais os filhos já não respeitam mais os pais não têm mais autoridade sobre os filhos. Porque acontece o mundo da forma que está, estourando tantas coisas que tem acontecido, que você sabe que tem mudado a cultura humana. E algumas pessoas dizem: não, é o avanço, o ser humano avançou, o ser humano se elevou. Não, na verdade piorou. O avanço da tecnologia, que deveria servir como auxílio para acrescentar e agregar dentro de casa, não funcionou. Pelo contrário, está destruindo lares. Antigamente não havia mentiras, ou se havia era muito pouco mentiras entre marido e mulher. Hoje o marido já não pode pegar no celular da esposa, a esposa não pode pegar no celular do marido. Por quê? Porque a rede social tem influenciado. Hoje os pais não têm mais liberdade sobre os filhos, porque os filhos querem se trancar no quarto, e se o pai pode entrar no quarto, o filho reclama da privacidade. Por quê? Porque tudo isso é uma estratégia sutil de Satanás para mudar a origem daquilo que Deus estabeleceu para a humanidade. Irmãos, se Jesus não voltar em breve, nós não conseguiremos caminhar sobre essa terra. A palavra de Deus nos diz que se aquele dia, que dia? O dia do arrebatamento da igreja, não for abreviado, nenhuma alma se salva. Nenhum de nós temos capacidade de sermos salvos. Se nós, aqui meu amor, já até usei seu celular, pode levar embora. Nenhum de nós temos capacidade de sermos salvos por causa do aumento da iniquidade. Antes nós falávamos dentro de casa das notícias que aconteciam na rua. Hoje não tem como nem falar mais das coisas que acontecem, porque, como eu disse na mensagem anterior, antes dessa, a corrupção já está dentro de casa, a iniquidade já dentro de casa, o erro já está dentro de casa. E tudo isso não é por causa da criação dos nossos pais, é porque nós nos deixamos a ser influenciado por um príncipe deste mundo chamado Satanás, demônio, que tem operado através dos meios de comunicação. Não achamos errado. Eu não estou aqui cuspindo santidade, eu assisto, gosto de assistir série. E eu estou falando isso, essa mensagem é diretamente para mim também. E eu sei que eu não estou sozinho. Nós que assistimos série, assistimos filmes, não tem um filme, nenhuma série que valoriza o casamento. Não tem um filme, nenhuma série que não tem um momento ali que tenha relação sexual. Todos os filmes, todas as séries, vai ver relação sexual, vai ver abusos, vai ver jovens dominando os pais, vai ver jovens fazendo coisas erradas. Por quê? Tudo isso é para influenciar a sua casa. O marido perdeu a autoridade sobre o seu lar e se acovardou e recuou. Em muitos lares, o cabeça da casa é a mulher, já não é mais o homem, por causa da influência maligna. E eu digo aqui que cabeça da casa não quer dizer que é o mandão, é aquele a quem Deus colocou a responsabilidade de prover para o seu lar. Existem muitos lares, amados irmãos, e isso está invadindo as nossas vidas. Músicas mundanas,
Os nossos filhos pequenos sabem mexer no celular melhor do que nós, e quando você menos espera, eles estão lá ouvindo funk. E quando não muito, estão cantando as músicas ali. E vamos mais um pouco, estão dançando. E eu fico triste quando vejo um pai filma a própria filha dançando músicas de funk. Uma criancinha pequenininha que não sabe nem da realidade. Isso é influência. Nós como igreja precisamos tampar essa influência, proteger a nossa casa. E nós não estamos protegendo os nossos lares. Sabe por que nós não estamos protegendo nossos lares? Porque nós não temos mais autoridade, nós perdemos a moral, porque nós estamos incluindo, os nossos filhos estão vivendo isso, porque nós estamos influenciando os nossos filhos. Nós estamos dando liberdade para os nossos filhos, que eles não têm maturidade para ter, e nós não temos mais autoridade nem moral para falar alguma coisa para os nossos filhos. Você não tem moral para falar para o seu filho orar, que ele vai falar: você não ora. Você não tem moral para falar para o seu filho para ler a Bíblia, porque você não lê. Essa é a realidade. E eu estou aqui diante de Deus, irmão, diante da autoridade de Deus, abrindo os vossos olhos para esta ação de Satanás. Porque o propósito de Satanás, de uma forma sutil, é tirar você e a sua casa e as gerações que há de vir após você da igreja, do foco, da direção de Deus. Ou quando não muito, trazer essas coisas para dentro da igreja, porque esse é o propósito de Satanás. Há muitas igrejas assim. Há muitas igrejas que você não sabe se é igreja ou se é uma boate. Se você não sabe que é uma igreja ou se é um bar, porque estão usando o lugar que nós separamos para adorar a Deus, exclusivamente ao Senhor. Para quê? Para interter as pessoas que estão chegando. Usam de estratégias, falam que são estratégias para trazer as almas, porque é melhor as almas estar dentro da igreja do que no mundo. Mas as 7 igrejas lá que Jesus fala lá em Apocalipse, somente uma ali estava salva, todas as outras estavam condenadas. E Jesus falava: arrependa-se. E para uma, a pior delas era que era a mais bonita, que diziam: nós estamos saciados, temos a melhor igreja, temos os melhores som, temos tudo. Aí Jesus fala para ela assim: louca, você não sabe que você está cega, você está nua. Diante do mundo espiritual, você está nu. O pastor não vê a sua casa, o líder não vê a sua casa, mas no mundo espiritual a sua casa está estampada como se fosse num telão, para o mundo espiritual ver as coisas que nós fazemos dentro de casa. Os nossos lares já não estão sendo mais altares do Senhor, está sendo lugar onde nós nos ocupamos com redes sociais, onde nós nos ocupamos com músicas mundanas, onde nós praticamos pecados, onde nós mentimos, onde nós cometemos corrupção, e isso tudo está invadindo a nossa casa. Mas que Deus me dê graça como pastor para não deixar esse mal adentrar dentro da igreja. Porque a igreja, irmão, é como um navio no meio do oceano. O oceano é o mundo, e o propósito do oceano na tempestade é afundar o navio. Se a igreja deixar o mundo entrar dentro da igreja, ela vai afundar. Nós afundaremos se nós não nos despertarmos para essa realidade. Permita, talvez você já leu diversas vezes esse contexto, talvez você já estudou, já viu ensinamentos a respeito disso, mas eu preciso trazer esses detalhes que está passando despercebido aos nossos olhos, e que estamos tratando como natural. Não é normal. Você vai ver o status do irmão ou da irmã, tá lá o funk na foto, fala: meu Deus, não é normal.
Isso é influência maligna. Vou colocar um funk aqui também, vocês acham normal? Então por que o seu estado é normal? Porque as suas redes sociais é normal? Se quiser pode me bloquear no seu estado para mim não ver, não tem problema. Mas o mundo espiritual está vendo tudo, viu? Eu sei que tem pessoas que eu não vejo estado porque me bloquearam, o pastor não vê. Mas de que adianta esconder de mim, não esconder dos olhos de Deus e do próprio Satanás que está influenciando? De que adianta, meus irmãos? Eu me lembro quando meus filhos, que hoje já são de maior, eram pequenos, a mãe mandava: ô Levi, conversa com ele, porque ele está fazendo isso no celular. Isso não serve. Filho, quebra isso, filha. Você quer que eu quebre? Eu vou e eu quebro. Não, eu paguei caro, filha, mas o dinheiro não vale mais do que a melhora para o seu filho, a salvação para ele, a mudança de vida. E se você acha que por causa que o celular custa dinheiro, mas você prefere guardar o dinheiro do que levar o seu filho para o céu, se o celular está estragando a sua casa, quebra essa porcaria. Eu já falei, se eu pudesse, eu não teria celular, irmão. Por causa da igreja, por causa da comunicação. E o meu trabalho, a ferramenta de trabalho que eu tenho é duas: é minha moto e o celular. Preciso de internet. A empresa até paga internet para mim usar o celular. Mas se eu pudesse, eu não usava. Eu glorifico a Deus, eu acho lindo quando eu vejo um irmãozinho lá com um tijolinho pequenininho, sem número, sem nada, sem internet. Fala, meu Deus, glória a Deus, você é feliz, irmão. Você é feliz. Bobos somos nós, que achamos que nós estamos avançados e evoluídos. A nossa geração não está avançada. A geração do arrebatamento vai ser a geração mais falida. Vai ser poucos da nossa geração que vão subir para o arrebatamento da igreja, por causa desse entretenimento que o mundo está nos oferecendo. Copa do Mundo está aí, eu gosto de futebol, mas isso não rouba o meu tempo com os meus filhos, não rouba o meu tempo com a minha esposa, e não rouba o meu tempo na igreja. Quem está lá jogando, chutando a bola, nem me conhece, irmão. Nem conhece você. Se ganhar, vai ganhar dinheiro, e você vai ficar por aí, ó. Tudo isso, irmão, são meios que Satanás tem usado para nos influenciar. E essa é a ação dos príncipes deste mundo, que atuam por meio das trevas. E nós precisamos abrir os nossos olhos. Naquele dia você não vai poder dizer: ninguém me falou. Deus vai fazer você lembrar: o seu pastor te falou sim. Às vezes está lá o Isaac lá, que a música é assim: rapaz, é vidinho. Não quero saber nem se é vídeo. Tira essa música, rapaz. Você é crente? Eu falo. O Noah pequenininho, 5 anos, irmão, mexe bem no celular. Você está ouvindo aí, rapaz? Na hora que ele sai de perto, o Noah com 5 anos, ele vê que eu estou de zóio, ele sai de perto e vai usar o celular lá longe. Fala, por que você está indo longe? Irmão, teve uns dias atrás que ele estava no celular só vendo coisa de menina. Falei, mas que negócio de menina aí, rapaz? Você é homem, rapaz? Vai ver coisa de homem? Fiquei bravo com ele. Mas irmão, se eu não proteger a minha casa, Satanás vai invadi-la sem gosto, sem pensar 2 vezes. Irmão, se nós não proteger o nosso lar, Satanás vai invadir o nosso lar sem consultar ninguém. Ele vai destruir a nossa casa. Proteja a sua casa das músicas desse mundo. Proteja a sua casa das séries, dos filmes. Toma cuidado que os seus filhos estão assistindo. Toma cuidado das influências que os nossos filhos estamos tendo. É por isso que nos nossos dias nós temos dificuldade, irmão, de vir na igreja. E quando vem, irmã Vanessa, é difícil de sentir Deus adorando, adorar Deus na adoração, sentir Deus na adoração. É difícil. Não que esse é o propósito, mas Deus gosta de visitar o seu povo. É porque nós estamos ocupados tanto no mundo que nós deixamos para querer ser cheio dentro da igreja. E eu já te ensinei,
que a igreja não é lugar de encher crente, não. A igreja é lugar de nós oferecermos ao Senhor aquilo que nós praticamos lá fora. Como está a sua vida de oração? Quanto tempo você passa de oração e quanto tempo você passa no celular? Eu já disse outra vez aqui, já estou terminando. Uma vez eu peguei um celular de uma irmã lá em Penápolis, não era aqui não. Lá em Penápolis eu peguei um celular de uma irmã e fui lá no Face, que o Facebook tem a opção para você ver quantas horas a pessoa ficou no celular na semana. Eu vi que num dia da semana aquela irmã ficou 6 horas no Facebook aberto. Um dia da semana, 6 horas. Eu falei, minha irmã, 6 horas orando, imagina onde você está. Você já tinha sido transladada, filha. E às vezes é isso, né? Passa o tempo lá, ó. Eu estou incluído, irmão. Eu estou incluído. Você vê, pai e mãe, presta atenção aqui, ó. Você vê a luta que a professora ali da salinha tem para tirar o celular dos meninos, das meninas, porque eles querem estar ali com o celular. E se você for lá agora, você vai ver uma criança com o celular. Por quê? Porque os pais não querem batalhar com Satanás para tirar os demônios que está prendendo o filho no celular. Os pais estão achando que é normal. Não é. Satanás está roubando o seu filho através de uma tela de celular, e você está achando normal, né? Para ele ficar quietinho, bonzinho. Fica, é do jeito que Satanás quer. O lugar onde ali é para escutar musiquinha, ensaiar algumas coisas ali, interter com as coisas de Deus, está lá com o celular. É uma luta com os pais. Alguns pais eu já nem falo mais, porque vai achar que o pastor é demais. Mas eu preciso pregar essa verdade. Doa quem doer. Seu filho está debaixo da sua autoridade. Se o celular está dominando, quebra essa porcaria. Prepara o seu filho para a salvação. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude. Tenha de compaixão e misericórdia das nossas vidas. Amém, meus irmãos?